A sexta-feira, como nós já destacamos aqui de feriado, é marcado por manifestações em pelo menos 10 capitais contra a escala de trabalho 6x1. O projeto ganha cada vez mais apoio no Congresso Nacional e para analisar os impactos de uma possível mudança na lei, a nossa entrevistada é a advogada trabalhista, professora Cristiane Grano Reich. Tudo bem, professora? Muito bom te rever aqui na Jovem Pan. Boa noite, bem-vinda. Olá, Tiago, tudo bem? Boa noite, prazer estar de volta. Prazer é nosso receber a senhora aqui. Bom, professora, de que maneira é possível pensar numa mudança tão ampla aqui no Brasil em relação a essa escala? A escala 6x1, que deixaria, assim, talvez 4 dias apenas de trabalho. A senhora acha que o mercado de trabalho, olhando, obviamente, o Brasil, porque são mudanças que já foram implantadas em outros países. Mas, doutor, aqui no Brasil, de uma certa maneira, é possível fazer mudanças assim, uma mudança radical, ou seria uma mudança paulatina? O que é possível avaliar nesse momento que esse projeto vai ganhando força, né? Exatamente. Não deixa de ser muito significativa a força que esse projeto está ganhando. Porque, num primeiro momento, a gente analisa a proposta, passar de 44 para 36. É muita coisa, né? É inegável que é muita coisa, é uma diferença grande. Mas nós temos algo aí por trás, né, do vulto que isso tudo está ganhando, que eu acho que precisa ser olhado com maior atenção, não é verdade? Nós temos o Brasil, um dos campeões mundiais de burnout, né, trabalhadores adoecem, e daí é um dos argumentos que vem à tona. Mas várias dúvidas vão surgindo a partir daí, né? Será que o trabalhador que sofre de burnout é realmente aquele com contrato de trabalho registrado e que trabalha 44 horas por semana? Ou será que é aquele que trabalha na informalidade ou como autônomo muito mais tempo que isso? Na verdade, é algo para se pensar. E, nesse sentido, por mais saudável realmente que o debate seja, e é preciso conscientizar, né, as pessoas que tomam serviço, as empresas que tomam serviço de outras pessoas, conscientizar para o quão prejudicial é exigir muitas horas de trabalho de uma pessoa. Os direitos trabalhistas, Tiago, começaram com essa discussão, jornada de trabalho, limitação à jornada de trabalho. E o mundo vem evoluindo e essa jornada cada vez mais vem sendo debatida e encurtada. Mas resta saber, será que para 36 horas nós estamos preparados? O que a gente vê muitas empresas adotando já efetivamente, embora o limite seja 44, adotando jornadas de 40, né? Mas eu não tenho, evidentemente, né, números concretos na mão, mas como alguém da área trabalhista, eu arrisco dizer que os nossos trabalhadores que adoecem por conta de trabalhar muitas horas é porque extrapolam muitas vezes até as 44 horas semanais. E muitas vezes pessoas sem registro em carteira, né? Então, desamparadas. Será que uma proteção tão grande como essa de 36 não geraria ainda maior informalidade no mercado de trabalho? Isso também precisa ser discutido. Claro. Doutora, eu queria perguntar para a senhora o seguinte, a reação até agora do setor produtivo, né? Obviamente, as federações das indústrias preocupadas com essa possibilidade de mudança, dizendo que vai haver demissão, porque haverá necessidade de se contratar outros trabalhadores para fechar a conta, né, dos dias trabalhados. Como é que ficaria, por exemplo, o setor de restaurantes, setor de bares e o setor de segurança, né, segurança privada? Ou seja, são muitas perguntas que devem ser feitas, mas a senhora acha que a reação é uma reação mais, talvez, amedrontada de uma mudança ou realmente isso pode provocar demissões, enfim, uma mudança muito grande na relação trabalhista? O meu maior receio é o aumento da informalidade, Tiago. Isso, em tese ao menos, realmente, o efeito imediato é maior contratação. Isso é sabido, né? Quando a gente está discutindo essa proposta, isso é tido, né, por uma linha aí como algo bom, inclusive.
né, enxergando um aumento na contratação de mais pessoas, porque realmente a diminuição da jornada nesses setores que você colocou, assim, comércio, né, vai acarretar a necessidade de, né, mais contratações. Mas não adianta, né? Se a conta não vai fechar no final do mês para o empresariado, eu volto a reafirmar, o meu maior receio é de, na verdade, essa proteção se voltar contra o trabalhador e a gente observar, na verdade, um aumento da informalidade. A gente não pode não perder de vista o seguinte: nesse momento, nós estamos com uma discussão nos tribunais trabalhistas, diferente do entendimento que o Supremo Tribunal Federal está dando para diversas questões de contratação de autônomos e de pessoas através de pessoas jurídicas de sua propriedade. Sim. Então, enquanto os tribunais trabalhistas são mais protetivos, né, no sentido de exigir a contratação das pessoas como CLTistas, o Supremo está tendo uma posição oposta por vezes, admitindo a contratação de pessoas por pessoas jurídicas ou como autônomos. Então, entende a situação? Será que isso não geraria um efeito inverso do que está se propondo, se querendo, né? E outra coisa que a gente tem que ver, o efeito imediato seria, né, aumento de contratações, mas se o salário dessas pessoas, a PEC quer que as pessoas diminuam a carga de trabalho e permaneçam com o mesmo salário, será que isso realmente vai ser possível? As empresas realmente conseguiriam demandar isso? Ou será que seguiria o raciocínio no seguinte sentido: o valor da hora que eu estou pagando para o trabalhador permaneceu inalterada, mas como ele trabalhará menos horas, no final do mês a conta, né, no final do mês diminuirá? Sim. Será que isso não vai acontecer? Claro. Né? Doutora, e mais uma dúvida, a senhora, pela longa experiência com o direito do trabalho, existe muita ação questionando jornada de trabalho, até a própria jornada 6x1, muitas vezes é questionada dependendo do setor. Como que é o dia a dia desses processos por jornada de trabalho? Normalmente é por causa de um trabalhador que tenha ficado doente ou não necessariamente? As horas extras são, assim, realmente o pedido mais frequente na Justiça do Trabalho. Os números da Justiça do Trabalho indicam isso, né? Mas por motivos muito variados. Desde o trabalho em horas extras sem a respectivo pagamento, o trabalho em horas extras em turnos diferentes, né, criativos, digamos assim, é variado, porque determinadas alterações na jornada de trabalho, elas podem ser feitas com o aval do sindicato. Então, muitas vezes isso é feito sem o aval do sindicato, gera questionamento também, mas realmente o mais comum que nós vemos é prestação em horas extras sem a contraprestação, sem o pagamento por isso, né? Mas assim, a gama de horas extras, pedidos de horas extras é enorme, inclusive sim, questionando validade de escalas de trabalho realizadas sem o aval do sindicato. E nós temos, sim, uma crescente de pedidos alegando, né, do adoecimento por conta de... E aí não é só de horas extras, né, de trabalho excessivo, mas também por pressão excessiva, assédio moral, enfim. A gama é grande, é difícil categorizar e dizer que é só isso ou só aquilo. Normalmente, esses pedidos, né, vêm acompanhados de vários outros, assim, que, digamos assim, formam aquele pacote que prejudica a saúde do trabalhador, né? Doutora Cristiane Grano Reich, advogada trabalhista, professora, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Claro, estaremos acompanhando todo esse processo. A senhora volta mais vezes aqui na Jovem Pan sempre. Um bom fim de semana. Muito obrigado. Igualmente, bom final de semana a todos. Muito obrigado.